Olá, boa noite, tudo bem? Eu acho que vale uma reflexão aí sobre autoridade espiritual, né? Eu não me considero tudo isso, não, mas o que eu venho percebendo, olha, está mais do que na cara. Antigamente não era tanto, né? Mas aí, aqui principalmente no Brasil, eu percebi, eu acho que na Índia é assim, porque pelo menos é isso que a gente percebe, dado que vem pra cá, entendeu? Que é o seguinte, o que é autoridade espiritual hoje em dia, cara? A autoridade espiritual hoje em dia, cara, ela basicamente faz o seguinte, ela fala, ela tenta dar a moral dela, o jeito dela, da forma que ela quer, do jeito que ela acha, quem tá a cabeça estiver aqui, ó, penteando, né? Do jeito que ela quiser, né? Só que a gente tem que entender o que essas autoridades espirituais, principalmente esses caras que estão aparecendo na internet, eu não vou me incluir nisso porque eu faço justamente o contrário, cara. Eu tento levar um pouco de razão. O meu objetivo é isso, que eu noto isso com essas pessoas, entendeu? Todos eles, sejam os espiritualistas, seja padre, né? Seja pastor principalmente, mas o que acontece principalmente com pastores, alguns pastores, né? E espiritualistas. Então, qual é a autoridade deles, cara? A autoridade deles geralmente vem através das ideias, mais nada. Tá? Então eles têm uma determinada ideia, eles têm um objetivo, e o objetivo deles é tentar te convencer, não importa como, tá? E aí eles têm as ideias. O pastor geralmente faz o seguinte, ele usa a Bíblia, né? E aí ele falou, tá aqui, ó, Mateus, versículo 4 e não sei o que tal. É, faça isso. O espiritualista, né, o espírita, aqui é base espírita, então aí o cara inventa, é o engraçado que a gente está indo para trás, né? Então ele fala, não, o amparador me falou isso, o amparador me falou aquilo, o amparador disse não sei o que, o amparador. Antigamente era o Deus, né? Um anjo, o Deus Xavulá, o Deus Mamalim, sei lá que nome que era, entendeu? E aí, o cara vai lá, passa o chaveco, fala bem. Todos esses caras, eles falam muito bem, tá? Eles têm assim, ó, esse aqui é muito bem desenvolvido, esse gogozinho aqui é muito bem desenvolvido. Sabe vender um produto. Eu sinceramente não entendo por que esses caras não viram vendedores, focam num determinado produto acessível e não vendem esse produto, não ganham dinheiro, entendeu? Eu acho que é uma boa. Seria até mais interessante, né? Até mais honesto, na minha opinião. Agora, o espiritualista e o pastor, vamos colocar nessas duas categorias, tá? Já usam essa lábia para tentar convencer das suas ideias. Porque, porque assim, o que eles têm? Ideias. Mas quando você vem como uma autoridade espiritual, o que a gente aprendeu? O que eu vejo principalmente nisso? É que além da palavra, você tem o que? Você tem os milagres, os fenômenos paranormais, você tem a autoridade, digamos que para influenciar, né, de um jeito invisível aquilo que você quer, entendeu? Então, geralmente, as pessoas que realmente são autoridades e geralmente elas fazem essa representação, elas têm essa força dentro de si que carrega internamente e elas se manifestam, tá? Pode notar, cara, pode notar. Por exemplo, a Bíblia, ela tá cheia desse tipo de situação em que o cara chega e ele fala, ó, eu sou isso, sou aquilo, e ó, que se faça. Pá. Você tem os profetas, né? Que fazem milagres. A maioria dos profetas fizeram, aliás, eu acho que todos os profetas fizeram milagres, entendeu? Fizeram mostraram a sua habilidade e também o seu milagre. Então você tem o Eliseu, Elias, Jesus,
eles mostraram que tem uma força, né? Só queria adicionar um adendo, tá? Eu não sou meio pró isso não, pastor o que seja, entendeu? Mas tem uma coisa que as pessoas não notam, tá? Essas pessoas, elas nasceram com uma força presencial, mas algumas dessas pessoas não fizeram milagres. Então, por exemplo, você tem ali um dos profetas que a molecada ficou enchendo o saco porque ele era careca, o cara ficou nervoso e vieram ursos e mataram a molecada. Parece que o pessoal está chamando de milagre, né? Que é o milagre da figueira, o Jesus ali. Assim, é minha interpretação, tá? Beleza? Mas o cara viu o figo, era época de figo, não tinha figo. O cara tava com uma larica do caralho. E aí, cara, o cara ficou nervoso e morra ceia, morra. E o figo, né? O figo desapareceu. Ó, é uma interpretação minha. Se você quiser ler a Bíblia, fica à vontade, você vai entender isso, tá? Mas em compensação ele fez muitos outros fenômenos, milagres e outra coisa também. Ele veio aqui, parece que é Deus, né? Ou alguma parte que ainda não dá para se explicar, as pessoas não explicam isso direito, tá ok? E não vai ser eu que vai te explicar isso, tá? Ninguém vai te explicar isso. E toma muito cuidado com as pessoas que vão tentar te explicar isso, tá ok? Beleza. Bom, então essas pessoas, elas vêm com uma autoridade e um poder incluso ali, tá? Elas têm um carisma, enfim. Nós também temos esse poder, tá? O grande problema é a gente tentar descobrir qual é a nossa habilidade e fazer manifestar essa habilidade dentro de nós, tá? Isso é muito difícil, cara. Ainda mais na agitação da cidade. Primeiro a gente tem que aceitar o que a gente é, aceitar os defeitos. E aí depois, a partir disso, a gente tem que começar a desenvolver esse talento. Então, eu acho que é complicado, entendeu? Até você chegar a um fenômeno, né? E aí a gente tem um outro problema, né? E assim, só pra gente adicionar, falar um pouco da parte mais espiritualista, eu não tenho nada contra, mas assim, os fenômenos de cura, eu tenho um certo questionamento. Eu não vi, é que desde que eu vi lá aquele João de Deus que eu fico com um pezinho atrás. Eu também já tentei aqui em casa. A gente foi porque meu pai ele estava doente, né? E aí a gente foi para diversas pessoas. Nossa, cara, como dá picareta, mano. É a pessoa que vai colocar um negocinho na testa, né? Pá. Ela não ganhava nada, mas ela vendia bolinho. Na época, há muito tempo. É a pessoa, por exemplo, que vai fazer um tratamento ortomolecular espiritual. Aí ela vai lá e toma uma vitamina. Eu mesmo, uma outra vez, eu acabei tentando isso, né? Isso fazia tempo, depois a gente parou e depois voltou. A gente voltou mais ou menos em 2002, 2003. Só que assim, foi mais a quiropraxia para ver se ele tinha algum problema de coluna, alguma coisa assim. E aí a pessoa deu também uma sessão de acupuntura no meu pai com eletroacupuntura. Ele se sentiu bem, mas ele não se curou. Acho que ele se sentiu bem por ter saído. Mas ele não se curou. Pelo contrário, tá? E também a medicina nossa não ajuda. Presta atenção numa outra coisa. Nem sempre a pessoa que tem que tem algum problema, né, e não se cura, pode ser um problema espiritual. Muitas vezes, a maioria das vezes, é incompetência médica, cara. Né? A incompetência médica. Incompetência médica no Brasil é uma coisa incrível. Eu estava vendo um vídeo aí de uma senhora que ela pegou o dinheiro dela, juntou com a aposentadoria,
mais uma casa de aluguel e ela foi se aposentar no Paraguai. Aí o que que aconteceu? Ela tinha uma dor, não sei aonde, que o médico daqui não conseguia resolver. E aí, cara, ela foi no Paraguai, o médico começou a fazer uma análise, uma anamnese nela normal. Tocou nela, olhou, falou: "Mas o que que você está fazendo aí? Eu não estou entendendo. Eu preciso saber onde que a senhora tem essa dor. Eu preciso entender." Ou seja, ele usava aquele método antigo, cara, método que funcionava. Hoje em dia no Brasil não tem um que faça isso. A maioria olha na tua cara, pede exame e manda embora. Tá? É realidade. Não vê que não tem não, tá? E aí, cara, o que aconteceu nesse caso? A moça chegou, essa senhora chegou, ela tomou remédio indicado por esse médico lá no Paraguai e aí passou a dor. Não sei se mandou fazer, sinceramente, eu não sei se comprou em algum lugar, não sei. Ela falou: "Olha, eu nunca vi isso na minha vida. Os médicos lá no Brasil, eles faziam isso, isso e isso, não funcionava. Esse médico, ele descobriu, viu o remédio, mandou comprar e acabou a minha dor." Então, assim, aí vem de novo a autoridade, né? A autoridade. Isso não é só no lado espiritual, ó, lado de medicina, no lado de engenharia, enfim. Então, é autoridade. Você tem que ter a autoridade. A autoridade, ela vem embasada em conhecimento e fazer com que as coisas aconteçam. E no caso do espiritualismo, voltando ao assunto, o espiritualismo tem uns problemas muito sérios com relação à parte espiritual. Eu noto isso. Um lugar ou outro que a gente nota que tem uma certa efetividade dos fenômenos, tá? Então, por exemplo, eu fui aí nessa parte aí de essa casa de Umbanda. Eu notei que algumas pessoas elas tinham um talento, mas a maioria não, entendeu? Então a moça que me atendeu, ela falou algumas coisas, mas não falou outras. Deu a entender que ela tinha sensibilidade. A pessoa que se manifestou como preto velho, durou só uma semana ficar em equilíbrio e depois já foi. Eu não sei se foi o meu psíquico, pode ter sido algum fenômeno, talvez o preto velho não seja tão poderoso assim, talvez também tenha os meus problemas internos, mas isso são outras coisas, né? Mas aí vem aquilo, o pessoal do espiritualismo geralmente não fazem milagres, entendeu? Ou seja, eles não efetivam essa transformação, tá? Esse que é o problema, porque isso embate muito entre o milagre, tá? Que é aquela transformação real, e a sua mudança íntima. Eu acho que falta um pouquinho falar: olha, faça isso, também tem que melhorar, tal. Tem esses problemas e muitas vezes falta um pouco desse complemento, entendeu? O passe dá para notar. Algumas pessoas eu já notei que faziam um passe legal. Outras pessoas, é só repetir, só fazer isso aqui, ó. Acabou. Ou na boa, cara, uma vez eu tomei passe de uma pessoa, funcionou. A outra vez, numa outra pessoa no mesmo lugar, não funcionou. Por que que não funcionou? Porque uma pessoa ou outra que vai ter essa autoridade, entendeu? E aí tem um outro problema político, que muitas vezes essas pessoas que têm autoridade, elas meio que são cortadas de se manifestar. É complicado isso, cara. É muito complicado. Porque assim, se você quer ir para frente, você tem que deixar com que aquela pessoa que tem a autoridade para falar, ela se manifeste, tá? Senão não dá. Agora, os espiritualistas aí mais famosos que falam que saem do corpo, assim, algumas coisas batem, outras coisas não batem, tá? Outras coisas que eu já vi não tem lógica, e não é só um, vários. E a gente sabe que é complicado no que tange o seguinte: se você quer ser autoridade nisso, você tem que provar.
Entendeu? Eu não posso chegar para você e falar, olha, faça isso aqui que você vai sair. Porque assim, cara, uma saída do corpo em que você vai se lembrar completamente é muito difícil. Isso vai muito trabalho, isso vai muita dedicação. Tem até um ditado indiano que fala, olha, se você demora 20 anos para andar sobre as águas, para atravessar um rio, não perca seu tempo, atravessa, usa a ponte. Isso é sábio, isso é muito sábio. Porque, cara, na boa, será que vale a pena ficar 20 anos para fazer alguma coisa? A não ser que você realmente queira, né? Tudo depende, como é que você vai criar autoridade com isso, entendeu? É um processo, né? E o processo de saída do corpo é isso. Aonde que você vai ter essa autoridade, cara? Porque hoje em dia as pessoas falam muito bem e falar bem não significa que está certo. Tá? O ideal mesmo é a gente comprovar aquilo que acontece através dos fenômenos, entendeu? Porque assim, pelo que eu entendi no espiritismo, barra espiritualismo, né? O que se tem são muitos fenômenos paranormais, não supranormais, ok? Ou seja, é a pessoa que faz isso, é o talento humano que faz isso, tá? Já no lado do cristianismo tal, o que você tem é uma interferência divina, ou seja, alguma coisa tenta fazer. Mas ambos não são assim frequentes, tá? Aí fica aquilo, né? Cadê a autoridade, né? Então a gente tem que refletir muito sobre isso, cara, porque a partir do momento que você começa a aceitar essas pessoas, você pode se enganar por elas, entendeu? E aí quando você se engana por elas, você começa a cair numa ladeira assim, ó. Me enganaram, me enganaram, me enganaram, puf, acabou. Aí você fica cada vez pior. Em ambos os casos, tinha uma ex-cunhada que, pelo que eu entendi, ela era crente e virou da Umbanda, porque se enganou, tá? Ao que parece, não sei da vida da pessoa, mas geralmente a pessoa se engana. E não acontece só com, acontece com várias pessoas se enganam. Ou às vezes o contrário, o cara tá no candomblé, que aqui infelizmente é assim, né? Você só tem essas duas opções. Umbanda, aí o cara chega lá, não, eu tava fazendo errado, e não sei o que, vou virar cristã. Tudo bem, você tá feliz, o que importa é isso. Como diria o Bozo, se você tá feliz, dá uma bicota no meu nariz. Para você que tem mais de 45, você vai entender, é o Bozo, é o Bozo. Entendeu? Então a gente tem que refletir isso, cara, porque se a gente não refletir, a gente vai se enganar muito. Não que todo mundo tenha que fazer um milagre, mas você tem que ver alguma coisa, sentir alguma coisa, principalmente nessa parte, tá? Aí no caso de outras profissões a mesma coisa, só que assim, né, a profissão é mais fácil de você provar. Se o cara fala que é bom em engenharia, medicina, fármaco, então fala, beleza, ó, faz isso aí. Aí que o cara tem que provar mesmo, falar que ele é autoridade. E é engraçado que aqui no Brasil a pessoa sabe disso. Só que o lado mais do lado de lá, né, já é um pouco diferente. Mas a gente tem que ver esse tipo de situação, porque senão, cara, vai se enganar até quando? Beleza? Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, tá? Que a gente vai falando outras coisas aí. Um abraço, tchau, tchau.